Nossa, galera, sério mesmo? Falso. Onda é uma oscilação que propaga energia, mas não propaga matéria. Por isso que a onda do mar não é uma onda para física, tá? Não existe propagação de matéria nas ondas, só propagação de energia. Fiquem atentos com o cronômetro ali, que ele sempre pega alguns aí, tem gente que não responde a tempo. Falso, hein? Quem que acertou? Deixa eu ver. A Ju e a Ju. A Ju e a Júlia. Tá aí, desempatados pelo tempo. Vamos lá, criançada. Questão 2. A luz é uma onda de que tipo? Olha o tempo. Opa! Mais ou menos, hein? Vocês estão esquentando ainda, né? Eu tô ligado. Pessoal, luz é uma onda eletromagnética porque ela pode se propagar no vácuo, né? Ela não precisa de um meio material para se propagar. Essa é a sacada. E ela é uma onda transversal, por quê? Lembra? Tem entre transversal e longitudinal. A transversal é aquela que ela oscila para cima e para baixo e se propaga para a direita e para a esquerda, né? Oscilação perpendicular à propagação. Isso é uma onda transversal. A longitudinal é o caso do som, né? Que daí a oscilação ela é paralela à propagação. O som é mecânico e longitudinal, a luz é eletromagnética e transversal. Gija pulou para primeiro, Marcão apareceu no top 5, Campese também. Bora lá, galerinha. Tem muita coisa ainda. Questão 3. Verdadeiro ou falso? Raios X não sofrem difração, mas sofrem interferência. Verdadeiro ou falso? Olha o tempo. Falso, galera. Não importa a onda e não importa o fenômeno ondulatório. Todos os fenômenos podem ocorrer com todos os tipos de ondas. Nós comentamos sobre isso na aula de fenômenos ondulatórios, tá? Não existe restrição de onda, para o fenômeno específico, tá? Tanto que difração de raio-x, né, é um fenômeno bastante utilizado aí no ramo de tecnologia para investigar a estrutura cristalina dos materiais, tá? Sofre interferência, difração, reflexão, todos os fenômenos, todas as ondas, não existe restrição, tá? Marco falou para primeiro, Campes falou para segundo, Yasmin apareceu no top 5. Vamos lá, pessoal. Questão 4. Grandezas fundamentais da ondulatória. O que você pode falar? Olha o tempo, pessoal. Pouca gente está respondendo aí. Ô, gente, tem gente que não está respondendo a tempo. Fiquem atentos ao cronômetro aí, hein? Vamos ver o que está de errado nas outras? Triângulo vermelho. Velocidade só depende da fonte. Não, pessoal. A velocidade ela só depende do meio. A velocidade só depende do material, tá? A frequência, sim, que só depende da fonte, né? De quem gerou a onda. Então, ele trocou o vermelho com o azul. Velocidade só depende do meio. Frequência só depende da fonte. Por isso que não são todas que estão corretas. E, de fato, período é o inverso da frequência. Frequência é o inverso do período, certo? Um é o inverso do outro e isso basta. Bia pulou para quarto, top 5 aqui praticamente se manteve. Se Campes está com 3 seguidas. Vamos lá, pessoal. Questão 5.
A distância horizontal de vale a crista é 20 centímetros. A distância vertical de vale a crista é 20 centímetros. Quanto vale lambda mais amplitude? Olha que pergunta bonita. Leia com calma, tem tempo. Vinte segundos. Essa pegou muita gente no pulo aí, hein? Vamos relembrar um pouquinho, pessoal? Lambda, comprimento de onda. Distância horizontal entre dois pontos iguais e consecutivos. Ou seja, crista até crista ou vale até vale. Isso é um comprimento de onda completo, certo? A distância horizontal que ele nos deu foi só metade. Foi de vale até crista, certo? Então, se de vale até crista é 20, de vale até vale é quanto? 40. Concorda comigo? Vale até crista, pessoal, é lambda sobre 2. Então, o lambda completo vale 40 centímetros. Só que o exercício perguntou quanto vale o lambda mais a amplitude. Então, agora a amplitude a gente vê pela distância vertical. O enunciado falou que a distância vertical do vale até a crista vale 20. Só que a gente viu, pessoal, que a amplitude é a distância do zero até a crista, ou do zero até o vale. Lembra dessa ideia? Então, se vale crista na vertical vale 20 centímetros, quer dizer que a amplitude vale só 10. É a metade. Tá? Então, 40 que é o lambda, mais 10 que é a amplitude, 50 centímetros é a soma. Essa é uma questão bonitinha para colocar em prova assim, né? Claro que com um minuto a gente fica meio desesperado para responder, mas lembra, lambda comprimento de onda é crista a crista, ou vale até vale. Amplitude é a parte vertical do zero até a crista, ou do zero até o vale. Se pegar tudo, crista vale, tem que dividir por 2. Tá bom? Lembrou isso? Quem que acertou essa? Deixa eu ver aqui. Oi, Júlia. Muito bom, Júlia. Parabéns. Show de bola. Vamos para a próxima? Vamos lá? Questão 6. Quando estamos na sala de portas fechadas e ouvimos uma conversa no corredor, é graças a que fenômeno? Audição. Interferência. Desliga o áudio aí, ô. Outro lei das alternativas com áudio ligado aí, ô Jeová. Pessoal, difração. Difração é que explica a gente escutar a pessoa quando ela está, por exemplo, tapando a boca ou mesmo através da parede, né? É a passagem da onda por aquele orifício e existe a mudança do formato da onda, mas existe a manutenção das propriedades, né? Velocidade, frequência, comprimento de onda. A onda só muda o formato quando ela passa pelo orifício. A difração ela é acentuada quando esse orifício ele tem o tamanho dele é da ordem do comprimento de onda, da onda em questão, tá? Ressonância é quando a gente aplica a frequência externa e o corpo começa a vibrar junto, lembra disso? E reflexão é a onda ir e voltar, né? Interferência é aquela que soma, ou construtiva ou destrutiva. Como ficamos aqui? Campés é o novo líder, Beatriz subiu para terceiro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Questão 7, verdadeiro ou falso? Empurrando mais forte um balanço, sua frequência de oscilação irá aumentar. Verdade ou mentira?
E, galera, falso. Por quê? Nós comentamos. Frequência de oscilação de um corpo só depende de quem? Do corpo. Lembra da frequência fundamental? Não importa quão forte, quão fraco você bate num treco, a frequência que ele gera da oscilação é dele. Só depende dele. Frequência fundamental. Quando você empurra mais forte um balanço, o que você muda é a amplitude. O balanço vai mais longe ou mais pertinho ali, né? Mas a frequência, o número de oscilações que o balanço dá em certo tempo, isso não muda. Isso só depende dele, depende do corpo, tá? Frequência fundamental, é falso. Campes permanece em primeiro, Gi pulou para terceiro. Vamos lá, pessoal. Chegando na metade, questão 8. Um som alto e fraco, o que que ele é? E aí, galera, o que é um som alto? Vamos lembrar? A altura tem a ver com a frequência. A altura tem a ver com frequência. Então, um som alto é um som agudo. Alta frequência, muitas oscilações, um som agudo. Um som fraco, a força, a intensidade do som, aí tem a ver com o volume, né? Intensidade sonora. Então, som alto, som agudo, som fraco, volume reduzido, certo? Cuidado, hein, pessoal? Não podemos mais confundir isso, hein? Tá bom? Como estamos aqui? Beatriz e Júlia subiram algumas posições aí. Bora lá, pessoal. Capricha aí. Verdadeiro ou falso? O que difere sons iguais de fontes diferentes é o timbre. Verdade ou mentira? Boa, galera, verdade, né? Lembra que o timbre só está associado ao formato da onda, sons iguais diferem-se pela questão da fonte, né? A mesma nota musical a gente difere lá de instrumentos diferentes, a gente até colocou aquele vídeo lá dos hinos do Brasil, né? Mesmo som de instrumentos diferentes, a gente percebe a diferença pelo timbre, característica própria da fonte sonora que difere sons iguais. Timbre, verdadeiro. Todo mundo top 5 acertou, show de bola. Bora lá, pessoal, questão 10. Ondas estacionárias são a junção de quais fenômenos ondulatórios? Boa. Ressonância e interferência. Lembra, pessoal? Por que que tem as ondas estacionárias são a base da formação dos harmônicos, né? Nos harmônicos a gente viu que tinha o ventre e tinha o nó. Não era assim? O nó era interferência destrutiva, o ventre era interferência construtiva. Que a onda bate e volta, a gente viu aquele GIF lá formando, né, os gominhos, né? E tem ressonância porque tem que ser um múltiplo da frequência fundamental. Ondas estacionárias, junção de ressonância com interferência, tá? Beatriz assume a primeira posição, Gil subiu para terceiro, a Bia está com 3 respostas certas seguidas, show de bola. Bora lá, galerinha, questão 11. Todo fuso tem que tamanho? Ó, galera, não pode errar, hein? Olha o tempo. Ai, meu Deus, olha o tempo, olha o tempo. Ô, gente, como é que vocês erraram essa questão? A gente não ficou fazendo, ficamos fazendo as 2 semanas só exercício de corda e de tubo.
Todo fuso, todo gominho tem lambda sobre 2. Quantas vezes a gente falou isso nas últimas semanas, galera? Poxa vida. Todo fuso tem metade do comprimento de onda. Não depende do harmônico, não depende do tamanho do tubo. Lembra que a gente ia somando lá, gominho por gominho, para chegar no tamanho L? Tá? Mas é lambda sobre 2, cada fuso, cada gominho. Olá, ô galera, que isso? G subiu para segundo. Vamos lá, galerinha. Questão 12. O harmônico fundamental é o som mais o que possível de ser ouvido? Olha o tempo. Som mais baixo, pessoal. O que é som baixo, professor? É o som que tem menor frequência. Não foi assim que a gente viu? O harmônico fundamental, que tem a frequência fundamental, é a menor frequência que a gente pode escutar. Por quê? Lembra da condição de ressonância? F2 é igual a 2 vezes F1. F7 é igual a 7 vezes F1. Ou seja, os harmônicos seguintes, eles têm frequências maiores do que a frequência fundamental. Não é razoável para você? E a gente comentou sobre isso. Harmônico fundamental possui a menor frequência. Se é a menor frequência, é o som mais baixo, mais grave. Campese pulou para segundo. Vamos lá. Junta com 3 seguidas. Questão 3. Verdadeiro ou falso? O terceiro harmônico de uma corda vibrante tem 3 nós. Verdade ou mentira? Falso, galera. O terceiro harmônico da corda vibrante tem 3 fusos. Tem 3 gominhos. Então, visualize 3 gominhos na sua cabeça aí. 3 gominhos. Lembra, o número de fusos é o que determina o número do harmônico na corda. Então, se tem 3 fusos, conta quantos nós tem. 1, 2, 3, 4 nós. 4 nós. Lembra que a gente falou? O enésimo harmônico estava no slide. A gente comentou sobre isso. O enésimo harmônico tem N fusos e N mais um nós. Lembra disso? Pega o número do harmônico, soma 1 para você chegar no número de nós. Então são 4 nós, 3 fusos no terceiro harmônico. Era falso. Marco pulou para terceiro. Vamos lá. Caminhando para o fim, pessoal. Questão 14. Se a frequência fundamental de uma corda é 200 Hz, que frequência ela não pode gerar? Boa, galera, 100 Hz. A gente já tinha comentado na questão anterior, né? Se é frequência fundamental, as próximas frequências vão ser múltiplas dessa. Então, é múltipla vezes 2, vezes 3, vezes 4, assim por diante. Então, 200 vezes 2, 400. 200 vezes 3, 600. 200 vezes 4, 800. O 100 Hz é impossível esta corda gerar, porque a menor frequência possível dela gerar já é o 200. Né? Não tem como ser menor do que o 200. Não tem como ser 100 Hz. Beleza? Bia permanece em primeiro. Todo mundo top 5 acertou. Show de bola. Vamos lá, pessoal. Questão 15. Caminhando para o fim. Verdadeiro ou falso? Esse desenho aí que vai aparecer é o segundo harmônico de um tubo fechado. Verdade ou mentira? Ô, galera, é falso. Tubos fechados não possuem harmônicos pares. Lembra disso? Era o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, é só harmônico ímpar. Esse desenho do peixinho aí é o terceiro harmônico. Terceiro harmônico. Não existem harmônicos pares nos tubos fechados. Pode esquecer disso, gente. Falso, falso. No top 5, só o Marco e a Gia acertaram. Vamos lá, pessoal. Questão 16. Cordas vibrantes. Assinado que for errado.
Questão boa de prova essa, hein? Ô louco! Ô louco! O que aconteceu aí? Tem alguma coisa que eu fiz errado aqui, que eu acho que eu tô lendo aqui? Tem, né? A verde também tá certa, né? Ah, não, mas é a errada. Ah, é o que for errado. Então, eu tô viajando. Pessoal, vamos ver o que tá certo e o que tá errado. Vermelhinha. Cordas menores geram sons mais altos. Pessoal, comprimento da corda é inversamente proporcional à frequência. Lembra da equação da corda? Frequência é igual a NV sobre 2L. Lembra disso? N é o número do harmônico, V sobre 2L é a frequência fundamental. Ou seja, se você diminui o tamanho da corda, você aumenta a frequência. Então, realmente, gera um som mais alto, um som mais agudo, as cordas que são menores. Então, a vermelha está certa, só que ele perguntou errado. A amarelinha. Cordas menos tracionadas geram sons mais baixos. Pessoal, para falar de tração, de força, tem que usar aquela equação de Taylor, lembra? Velocidade igual a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade. Tração é a força, é a parte de cima da fração. Então, velocidade tem a ver com a tração não na mesma proporção, porque tem uma raiz quadrada, mas quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Então, se eu diminuo a tração na corda, se eu deixo a corda mais solta, menos esticada, eu diminuo a velocidade. E pela equação fundamental, V igual a lambda F. Então, se a velocidade diminui, a frequência também diminui. Frequência menor, a gente sabe que isso é um som mais baixo, mais grave, certo? Então, a amarela está certa. A verdinha. Harmônicos inferiores, por exemplo, o primeiro, o segundo, geram sons mais baixos que os superiores, por exemplo, o terceiro e o quarto. É verdade, a gente tinha comentado isso duas questões atrás, né? Os harmônicos menores, pessoal, ou os maiores, vamos pegar dos maiores. Os harmônicos maiores, você pega a frequência dos pequenos e vai multiplicando, não é assim? Por 2, por 3, por 4. Então, as frequências dos harmônicos inferiores são menores. Frequências menores são sons mais baixos, mais graves. Então, a única errada era realmente a azul. Cordas grossas geram sons mais altos. Inclusive, a gente mostrou aqui, tanto no violão como no piano, né? Como que a equação mostra isso, pessoal? A grossura, a espessura da corda tem a ver com a densidade linear, né? Que está no denominador da equação de Taylor. Velocidade igual a raiz de T sobre μ. Então, quando a tração, quando a densidade, melhor dizendo, aumenta, que é a corda grossa, né? A velocidade diminui, é inversamente proporcional, né? Então, se a densidade aumenta, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, a frequência também diminui, pela equação fundamental, né? O que gera um som mais grave e não mais alto, né? As cordas grossas dos instrumentos é que geram sons graves e não sons agudos. Essa era uma boa questão de prova, desse jeitinho que podia ter colocado, né? Ninguém acertou. Antepenúltima questão. De forma geral, pelo efeito Doppler, o que acontece quando uma fonte sonora se aproxima do observador? Boa. Nós vimos, pessoal, que de forma geral,
quando a fonte se aproxima do observador, quando a ambulância chegar perto de você, você percebe o som mais alto, né? O som mais agudo realmente, tá? Lembra que o efeito Doppler, ele relaciona a mudança de frequência, pessoal. Ele não mostra a questão da intensidade sonora. Não tem nada a ver o som ficar mais forte ou mais fraco, tá? O som fica mais agudo, o som fica mais alto quando a fonte se aproxima do observador. Marco pulou para segundo, encostou aqui em primeiro lugar. Vamos lá, pessoal. Disputa pelo primeiro lugar está acirrada aqui, hein? Do primeiro ao quarto a diferença é pouquíssima. Penúltima questão. Verdadeiro ou falso? É possível que fonte e observador estejam se movendo e não haver mudança na frequência aparente? Verdade ou mentira? Verdade, galera. Nós vimos que existem dois casos onde isso pode acontecer. Foi até uma pergunta de vocês aí, de uns colegas. Quando a ambulância, né, quando a fonte, né, e o observador estão andando na mesma direção e no mesmo sentido, um atrás do outro, né, vamos dizer assim, e eles têm a mesma velocidade, tá? Quando eles estão em repouso um em relação ao outro, né? Porque eles estão andando para o mesmo lado e com a mesma velocidade. Ou seja, não existe aproximação ou não existe afastamento desses caras. Quando isso acontece, a frequência aparente é exatamente igual à frequência da fonte. Não existe mudança do efeito Doppler. É possível sim, e é nessa circunstância, é verdade, tá? Os 4 primeiros colocados acertaram, a distância permaneceu aí. Vamos lá, pessoal, última questão, verdadeiro ou falso? Quando uma estrela se afasta do observador, sua luz desvia-se para o vermelho. Efeito Doppler frisou, verdade ou mentira? Olha o tempo. Verdade, galera. Vamos lembrar? A questão anterior ajudava a gente a lembrar um pouquinho dessa aqui. Se na aproximação ao aumento da frequência, no afastamento há uma diminuição da frequência, certo? E a luz que a gente enxerga que tem menor frequência é o vermelho. Lembra, pessoal? Infra, baixo, vermelho, ultra, alto, violeta, tá? Então, o vermelho tem a menor frequência, o azul tem a maior frequência, o violeta, tá? Isso ajuda a gente a lembrar aí, tá? E aí, como será que você ficou aí? Vamos ver? Vamos ver o pódio. Vamos lá. Terceiro colocado, 11 de 19, Gi. Foi bem, Gi. Parabéns. Segundo, acertou menos, mas acertou em menor tempo, Marco. E 10 de 19 também. Parabéns, olha aí, ó. Boa, Bia. Show de bola. A Gi acertou mais, mas foi por causa do tempo, né? Quem completou o top 5 aí? Eu não tinha visto quem completou o top 5. Deixa eu ver aqui rapidinho. A Júlio Campese, show de bola, galera. Parabéns aí para você que participou. Espero que você tenha relembrado alguns aspectos aí. A gente sabe que o tempo a gente fica, né? Com certeza mais tempo você conseguiria acertar outras aí. Mas essa é a brincadeira, tá bom? Espero que você tenha gostado, lembrado algumas coisinhas. Quinta-feira estamos de volta. A gente permanece aí nessa divisão aí de recapitulação de conteúdos, de revisão. Tendo alguma coisa que ficou para trás, pessoal, tendo algum exercício aí que eu não resolvi, entre em contato comigo. A gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigado pela presença e participação de vocês. Se cuidem. Beijinho de luz. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, prof.